Graça e paz a todos. Mais um dia que o Senhor preparou para nós, mas para a glória dele. O evento mais importante da história do povo de Deus no Antigo Testamento é o Êxodo. Usamos a expressão Êxodo para nos referir à saída de Israel do Egito e à sua peregrinação de 40 anos pelo deserto até a Terra Prometida. A expressão Êxodo também dá nome ao segundo livro da Bíblia. O Êxodo é um evento tão importante que ocupa 4 dos 5 primeiros livros da Bíblia e é constantemente relembrado em alguns livros do Novo Testamento. Este evento tão importante, o Êxodo, possui um clímax, um ponto alto em sua narrativa. Estamos falando da primeira Páscoa. Isto mesmo, o cristão precisa saber que a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, 1500 anos antes da ressurreição de Jesus. Após a celebração dessa primeira Páscoa, finalmente os hebreus recebem autorização do faraó para sair do Egito depois de um longo período de escravidão. Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 12 de Êxodo, do versículo 8 até o 14. E em seguida pensaremos na simbologia encontrada em alguns elementos da primeira Páscoa. Tenho convicção que sua mente será edificada e que seu coração será tocado por Deus através desse conteúdo tão precioso. Façamos a leitura bíblica. Êxodo 12, dos versículos 8 ao 14. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhes será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. O tema da mensagem na manhã de hoje é a primeira Páscoa, um novo começo. Em Êxodo 12, temos um relato da última praga enviada sobre o Egito, a morte dos primogênitos. Naquela noite tenebrosa, todo filho primogênito da terra do Egito morreu. Este golpe caiu sobre os primogênitos dos homens e dos animais, causando o maior vexame para a religião egípcia. O faraó, completamente derrotado, finalmente deixou os israelitas partirem, ou melhor, insistiu para que saíssem logo do Egito. Se do lado egípcio houve morte e sofrimento, do lado hebreu houve libertação e alegria. Nenhum filho da nação de Israel pereceu naquele fatídico dia. E foi a celebração, ou a falta da celebração, que fez toda a diferença entre a vida e a morte naquele fatídico dia. Para os judeus, o Pessah é a festa da liberdade, pois comemora a saída do Egito, local onde habitaram por mais de 400 anos, sendo um período como escravos. A origem da palavra Páscoa vem do termo hebreu Pessah, que significa passagem. Trata-se de uma das mais importantes festas do calendário judaico, que está relacionada com a passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa foi instituída pelo próprio Deus, que deu a Moisés uma liturgia que foi ensinada ao povo com regras
para a celebração. No versículo 8, encontramos 3 elementos que não poderiam faltar na celebração: o sacrifício de um cordeiro, as ervas amargas e os pães sem fermento. Vamos analisar os 3 elementos e compreender a simbologia deles. A Páscoa, que é uma libertação política para a nação de Israel, para os cristãos, é uma representação da morte de Jesus na cruz, que nos trouxe a libertação do pecado e a redenção da morte espiritual. O primeiro elemento que Deus pediu que fizesse parte da Páscoa: o cordeiro sacrificado. O sacrifício para a Páscoa deveria ser um cordeiro. Este animal, com sua natureza branda e inofensiva, é frequentemente usado nas Escrituras como uma figura de Cristo Jesus. Como, por exemplo, no livro do profeta Isaías. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. O cordeiro, ou o cabrito, precisava ser macho de 1 ano, sem defeito. Os ossos não podiam ser quebrados. O cordeiro sem defeito nos remete à perfeição de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios 5:7, ele não deixa dúvidas acerca do cordeiro. Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. O sacrifício de Jesus, portanto, foi um sacrifício perfeito. O cristão precisa saber que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fomos resgatados da vida inútil que nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Não era suficiente apenas a morte do cordeiro. O sangue deveria ser aplicado à porta a fim de que tudo atrás dela fosse salvo. Quando o anjo da morte passou, não foram as boas obras da família, mas o sangue nas ombreiras da porta que o salvou. A Páscoa era o sacrifício de um cordeiro no lugar do primogênito. Não somente a natureza da morte substitutiva de Nosso Senhor foi ilustrada, mas também muitos detalhes da redenção foram trazidos à luz através dessa celebração da Páscoa. A ordem de Deus foi muito clara. Todos os primogênitos, de homens e animais, morreriam. Aqui nós vemos claramente a redenção. O sangue resgatou os primogênitos da morte. Isso nos remete àquilo que Cristo fez por nós, nos resgatando de nossa condenação eterna e nos trazendo para a presença de Deus, nos dando uma nova vida e uma nova oportunidade. Mas aqui nós também vemos o juízo. Deus estava julgando o Egito por sua maldade e idolatria. E o que faria a diferença então no ritual da Páscoa? A obediência. Quem obedeceu e passou o sangue nos umbrais da porta foi poupado. Quem negligenciou foi condenado, perdeu o filho primogênito. Então nós vemos aqui essa dinâmica entre redenção e juízo. Quem obedecer e aceitar a redenção oferecida através do sacrifício de Cristo, este será salvo. E também aqui, através do Cordeiro, da Páscoa, nós vemos a libertação da nação de Israel, depois de um longo período de escravidão no Egito. A nação poderia começar a partir de agora uma nova vida. Isto também aconteceu conosco. Cristo nos libertou do pecado e abriu o caminho para uma nova vida, um novo começo.
uma nova história. O segundo elemento que encontramos aqui, por ordem divina, são as ervas amargas. O cordeiro deveria ser consumido com ervas amargas. A tradição judaica menciona algumas delas: alface, escarola, chicória, hortelã, dente de leão, como sendo possíveis ervas amargas. Qual era a sua função? Qual era a sua finalidade? Isto serviria para chamar a atenção para a amargura da vida experimentada por Israel no Egito. E esta amargura devia ser sobrepujada pela doçura da carne do cordeiro durante a celebração da Páscoa. Durante todos esses anos de escravidão, houve muito sofrimento, produzindo tijolos para os egípcios e trabalhando e muitas vezes sofrendo na mão dos guardas egípcios. Todo esse sofrimento trouxe muita dor à nação como um todo. E eles precisavam recordar-se desse gosto amargo de sofrimento e dor durante o período de escravidão. Isso nos remete, queridos, esse sofrimento e essa dor no Egito remete a nós cristãos a uma vida sem Deus. Você se recorda de sua vida antes de conhecer a Cristo e ter a presença do Espírito Santo em sua vida? Antes de sua redenção? As ervas amargas representam a tristeza e o arrependimento encontrados naqueles que recebem a Cristo. Ou seja, quando eu me encontro a Cristo, é o momento em que eu tenho consciência de todo o pecado que eu cometi e da minha vida que fica para trás, a velha vida. E o confronto dessa realidade, a compreensão da pecaminosidade do homem, deve trazer tristeza, sofrimento e, acima de tudo, arrependimento. As ervas amargas estão ali, na celebração da Páscoa, para que nos recordemos disso. Por exemplo, nós podemos pensar num homem como o apóstolo Paulo, que se reconheceu em um momento de sua vida como um pecador. Ele fala sobre essa experiência na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, o apóstolo Paulo, nessa passagem, ele se recorda de sua vida pregressa e ele se apresenta como um principal dos pecadores. A humildade do apóstolo Paulo aqui é louvável. Por que ele diz, eu sou o principal dos pecadores? Paulo sabia quem era e Paulo tinha plena convicção do perdão que recebeu da parte de Deus. Paulo tornou-se um grande inimigo da cruz de Cristo. Enquanto atuava como encarregado dos fariseus, Paulo perseguiu, encarcerou e mandou matar muitos cristãos. Para Paulo, Cristo era uma fraude, um falso Messias que precisava ser totalmente destruído. O seu nome deveria ser destruído. E ele não suportava aqueles que pregavam acerca do caminho, que falavam do Evangelho de Jesus. Paulo era um homem cheio de ódio, profundamente amargo, e estava cego, correndo atrás de sua verdade. E muitos cristãos perderam as suas vidas por causa desse ódio de Paulo pelo Evangelho, pela cruz de Cristo. Contudo, Paulo encontrou o gracioso e doce Cristo e ele foi salvo de toda a sua impiedade. Cristo o transformou neste apóstolo incrível, maravilhoso, a qual todos nós admiramos. Mas Paulo sabia como era a sua velha vida sem Cristo e todo o perdão que recebeu da parte do Senhor.
As ervas amargas estão ali para lembrar do pecado e de uma vida em que Deus está ausente. Uma vida sem Deus é uma vida de ausência, de sofrimento e de um vazio espiritual imensurável ao homem. O terceiro elemento que Deus pediu para Moisés ensinar ao povo: os pães sem fermento deveriam fazer parte da Páscoa judaica, a primeira Páscoa. De que fala os pães sem fermento? Os pães sem fermento estão ali para dar um senso de urgência aos israelitas que deveriam sair do Egito. Essa saída precisava ser rápida, apressada, dinâmica. E por isso os pães precisavam ser assados antes da sua fermentação. Isto fala dessa saída urgente que seria a saída do Egito. Por mais que o faraó permitiu a saída do povo, a qualquer momento ele poderia se arrepender disso e castigar novamente o povo. E isto aconteceu. O faraó partiu em perseguição contra a nação de Israel logo depois disso. O versículo 11 fala de como deveria ser os judeus deveriam estar trajados durante a celebração da Páscoa. É assim que vocês devem comer a Páscoa, já prontos para viajar, com as sandálias dos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Então as longas vestes flutuantes do povo deviam ser amarradas para não impedir os movimentos. Eles estavam com as malas prontas, com roupa de viagem e logo partiriam para o seu destino. Eles estavam preparados para uma viagem. Além dessa urgência que os pães sem fermento indicam, também há um senso aqui de separação. Israel deveria ser uma nova massa e o fermento do Egito deveria ser deixado para trás. Isto fala de santidade. Logo, o fermento vai se tornando uma representação do pecado do homem. E isso no Novo Testamento se torna muito claro. Os judeus, associados à festa da Páscoa, celebravam também a festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. E todo judeu tinha uma missão preparatória para a festa dos pães asmos. Eles deveriam vasculhar as suas casas e tirar todo o fermento para fora, jogar todo o fermento da casa para celebrar a festa dos pães asmos, que era uma festa associada à Páscoa. Então, pouco a pouco, nós vemos que o fermento vai se tornando um símbolo do pecado, de uma contaminação que deve ser extirpada da vida de um cristão. Por exemplo, vemos lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Assim, no Novo Testamento, fermento torna-se um símbolo da necessidade de purificação e libertação do fermento do mundo. Diante da velha vida, não há espaço para saudosismos. Nós precisamos permitir que a obra de Cristo seja completa em nós. E tudo aquilo que nos contamina, tudo aquilo que é pecaminoso, deve sair de nossas vidas. Então, através desses três elementos, o Cordeiro Pascal, os pães asmos e as ervas amargas, existe toda uma simbologia que remetem àquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Através de sua morte sacrificial, ele se fez um sacrifício por nós. Através da sua morte substitutiva, Cristo morreu na cruz em nosso lugar. Nós precisamos lembrar que lá na festa dos judeus, o Cordeiro Pascal
substituía os filhos primogênitos das casas. Foi por isso que entre todo o povo hebreu, ninguém morreu. E foi exatamente o que Cristo fez por nós. Vamos celebrar em nossa vida cristã Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Ele nos remete para uma nova vida. E nós não podemos olhar com saudosismo, com saudades da velha vida. Precisamos reconhecer o pecado que habitava em nós e que agora foi afastado de nós, porque Cristo reina em nossos corações. A nação de Israel teve a oportunidade, através da Páscoa, de um novo recomeço. Nós também, em Cristo, estamos vivendo uma nova vida. Vamos celebrar essa nova vida e vamos viver de maneira digna diante dessa nova vida que Deus nos ofereceu. Quero nesse instante orar por sua casa, por sua família, pelo seu trabalho, por sua semana. Mas tendo isso em nossos corações, essa gratidão por tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós. Oremos juntos. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta palavra tão bela, Senhor. Tanto simbologismo, Senhor, tantos símbolos encontramos nesta festa da celebração da Páscoa, que o Senhor instituiu para a nação de Israel, mas que deixa, Senhor, aos nossos corações tanta informação, tanta inspiração, ó Pai, e tanta certeza da grande obra que o Senhor fez em nós. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela velha vida de pecado que ficou para trás. Te louvamos pela nova vida que recebemos. E te agradecemos, ó Pai, pela tua santidade que está sendo gerada em nós. Nós vamos deixando, Pai, o fermento do pecado. Nós vamos deixando, Pai, o estilo de vida do mundo e vamos assumindo, Senhor, o teu caráter, Pai. Que o teu caráter seja trabalhado, seja forjado em nós. Pai, pedimos uma semana abençoada na tua presença. Que o Senhor esteja abençoando todas as famílias da igreja que estão enfrentando lutas, dificuldades, estão enfrentando problemas financeiros ou problemas na área de saúde. Que a tua misericórdia, Pai, nos alcance, nos cure, nos liberte e resolva, Senhor, os problemas. Pai, abençoe a todas as famílias de nossa igreja e abençoe a todas as pessoas que estiverem, Senhor, ouvindo esta mensagem. Que a tua graça os alcance também. Essa é a nossa oração no dia de hoje, em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida. Até a próxima semana. Deus os abençoe. Amém.